Meus prezados irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, eu me sinto na obrigação, no dever, de dar uma satisfação aos meus seguidores no meu canal Na Sala do Banquete, onde nós comentamos diariamente focados na EBD. Nos últimos dias, por motivo de saúde, precisei me afastar temporariamente para cuidar da minha recuperação conforme orientação médica. Os irmãos perguntam, mas o que aconteceu? Eu tive uma paralisia do nervo do olho esquerdo, os irmãos podem observarem, preciso muito das vossas orações, e o direito ficou comprometido porque eu não consigo ler com, vamos dizer assim, com nitidez, com muita dificuldade. Então, já passei pela avaliação médica, estou esperando a recuperação através de medicamentos. Então, eu agradeço a compreensão, as orações e carinho de todos durante esse período. Pela graça de Deus, eu estou retornando às atividades com alegria e disposição para continuarmos juntos servindo ao Senhor. Mesmo que o nosso canal ainda não esteja favorecendo, monetizado, mas a nossa maior importância, eu digo da minha parte também, principalmente, é disseminar a palavra de Deus. Então, os irmãos, continuem orando por nós, para que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso e que o Senhor continue fortalecendo a cada um de vocês na fé e aí em Cristo Jesus. Que Deus assim vos abençoe. Em nome de Jesus. Voltamos agora à sala do banquete. No nosso programa focados na EBD. Como eu já falei no vídeo anterior, estou passando por um problema de saúde da visão, não consigo ler, mas vamos comentar de acordo com a nossa disponibilidade, né, mental. Quando com muita dificuldade hoje estava na nossa casa um pastor e a gente estava lendo em Atos capítulo 15, né, versículo 11, quando diz: a salvação é afirmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus. E entendemos que a doutrina da salvação somente pode ser corretamente compreendida à luz do caráter de Deus e da condição espiritual da humanidade. Não é verdade? As Escrituras apresentam Deus como infinitamente justo, santo, amoroso e misericordioso, enquanto descrevem o ser humano como completamente corrompido pelo pecado. Foi aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, se eu não me falho da memória, 3:23, e aos Efésios também, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, meus queridos, neste contexto, a salvação manifesta-se não como uma conquista humana, mas como uma iniciativa soberana da graça divina. Entendemos e precisamos entender que o plano redentor revela que somente Deus poderia prover um meio eficaz para reconciliar consigo criaturas que voluntariamente afastaram-se de sua vontade. E o apóstolo Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, a sua segunda carta aos Coríntios 5, 18 a 19. A graça de Deus constitui o fundamento de toda a obra da redenção. Não existe redenção sem graça. Assim como a água naturalmente busca os lugares mais baixos, a graça divina alcança aqueles que reconhecem sua absoluta incapacidade espiritual. Deus concede favor imerecido aos humildes, aos quebrantados de coração e aos que confessam sua total dependência de sua misericórdia. O profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, ele fala isso classicamente e reiterado por Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Então, dessa maneira, a graça não apenas revela a bondade de Deus,
mas também manifesta o seu poder transformador, tornando possível o quê? A regeneração, a justificação e a adoção daqueles que creem em Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, 3, 5 e 7. Então a narrativa bíblica demonstra que a iniciativa da salvação parte exclusivamente de Deus e não de homem. Antes mesmo que o ser humano respondesse ao arrependimento, Deus já havia demonstrado seu amor enviando seu Filho para morrer pelos pecadores. Romanos 5,8 já falamos, e João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Por quê? Porque a graça concede ao homem aquilo que jamais poderia ser alcançado por mérito próprio. Por essa razão, a salvação exclui qualquer possibilidade de vanglória humana, pois é inteiramente resultado da ação graciosa de Deus. Paulo falou à igreja aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao mesmo tempo, essa mesma graça comunica a todos nós, os crentes, todas as bênçãos espirituais provenientes da união com Cristo, tendo a salvação como sua máxima expressão. Isso é muito importante. No desenvolvimento da igreja primitiva, podemos observar que alguns dos primeiros discípulos enfrentaram dificuldades em compreender que a graça de Deus ultrapassavam as fronteiras étnicas de Israel, incluía igualmente os gentios no plano da salvação. E o Dr. Lucas, ele distribuiu isso no capítulo 10, versículo 34, 35, no capítulo 15, versículo 7 e 11, quando ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, mediante a direção do Espírito Santo, os apóstolos reconheceram que Deus não faz acepção de pessoas, mas concede gratuitamente a salvação a todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Assim, a mensagem apostólica passou a proclamar de forma universal que a santificação ou a justificação e posteriormente vem a santificação, recebida exclusivamente pela graça, mediante a fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 28 e Gálatas 2 e 16 deixou assim os conselhos do apóstolo Paulo. Sob perspectiva exegética, a graça não deve ser entendida apenas como um atributo divino, mas como um princípio pelo qual toda a economia da salvação é realizada. Por quê? Porque o pecado conduz o ser humano à condenação e à separação de Deus. Paulo disse em Romanos 6 e 23. Contudo, a graça manifestada plenamente na pessoa e na obra expiatória de Jesus Cristo oferece perdão, reconciliação e vida eterna a todos os que nele depositam sua fé. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, é bom citar para os irmãos procurarem, e João capítulo 1, 16 e 17. Portanto, a salvação permanece sendo uma obra exclusiva da graça de Deus, realizada por meio de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito Santo e recebida unicamente pela fé. Somente essa graça torna os pecadores filhos de Deus e herdeiros das promessas eternas, você sabia? João capítulo 1, versículo 12, falamos, e Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7, o apóstolo Paulo declara isso. A salvação é inteiramente monegéstica em sua origem, sendo iniciada pela graça soberana de Deus, consumada pela obra redentora de Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo ao coração de cada um de nós, pecadores. O ser humano não contribui com méritos para a justificação. O que é isso, pastor? Não. Nós respondemos pela fé à iniciativa graciosa de Deus. Assim, toda a glória da salvação pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, e Romanos, capítulo 11, versículo 36. Então, se alguém pensa que ganhar a salvação por esforços próprios, é ledo engano.
o esforço tem que ser direcionado a Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica aqui o meu abraço e a maior alegria de voltar à sala do banquete. Eu conto com a colaboração dos irmãos para fazer esse canal crescer, para que eu possa me recuperar rápido. Cada consulta é um preço exorbitante de neuro, de oftalmologista, tantas coisas, medicamentos. E as orações de vocês não têm preço. Um abraço.